Nós estamos numa série sobre avivamento. Como é que surgiu essa série, pastor? Ministério de Dança fez uma ministração, uma encenação há 3 domingos atrás. Foi poderoso, avivamento. E aí a irmã Laís pregou naquele dia. A irmã Laís do Igor, que a gente tem a Laís do John, que também prega, falou? Prega muito também. E aí ela pregou sobre avivamento. E aí Deus colocou no meu coração de ali iniciar uma série de avivamento. Semana passada nós pregamos no domingo sobre avivamento, clamor de ontem, necessidade de hoje. Na quarta-feira nós pregamos sobre atitudes que nos levam ao avivamento, no culto cívico, culto de 7 de setembro. E hoje nós vamos avançar um pouquinho neste tema de avivamento. Nós vamos falar hoje sobre alcançando ou buscando o crescimento. Dentro desse mesmo texto, eu quero deste mesmo tema, eu quero pedir a mídia que coloca lá, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e verso 2. Eu vou descer isso aqui. Para evitar acidente. O pessoal tem dito que o pastor às vezes se empolga e dá uns pulinhos aqui, né? Aí se eu pular pode cair. Acho que o povo fugiu do frio hoje, né, gente? Dá tempo mais chuvoso aí. A galera que fugiu. Nós vamos estar adorando o Senhor. Outro povo já comunicou o pastor, tinha um compromisso pré-agendado. E aí nós liberamos, fomos com a bênção do pastor, tá bom? 1 Coríntios 3, 1 e 2 diz assim. Eu vou ler, depois você vai repetir, falou? Eu vou ler, depois você repete. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Agora a igreja, voltando no 1 e o 2. 1, 2, 3. Senhor Deus e Pai, Deus Pai, essa palavra é tua. Aqui tem uma reunião do povo teu. Pega a palavra que é tua e aplique no coração do povo que é teu. Que a nossa mente não venha vaguear nesta noite, fugir daqui, pensar nas dificuldades que deixamos lá fora, mas que alimentados nessa palavra, a gente saia daqui, multiplicando a 100 por 1, para a glória do teu nome. Ora assim em nome de Jesus, amém e amém. Tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. Faze conhecida na tua ira, lembre-te da tua misericórdia. Abacuque 3:2, como eu disse, foi o que deu origem à série. E hoje nós queremos falar sobre alcançando o crescimento. Por que essa necessidade de falar sobre o assunto? Queridos, nossa igreja é uma igreja composta, na sua maioria, de pessoas novas convertidas. Pessoas que vieram a Jesus há pouco tempo. Alguns têm meses na fé. Outros, menos de um ano. Alguns meses a mais. Mas também
tem pouco tempo na obra do Senhor. E é bem notório, é bem comum que a gente entenda que todo ser humano saudável precisa crescer. O crescimento, ele é para todos nós. Uns cresceram menos, outros cresceram mais, né, Rafinha? Mas ninguém... Você está rindo por quê, Júlia? Mas ninguém está do tamanho que nasceu, né, Major? Até porque tem grandes homens de Deus que são pequenos na estatura. Para vocês, tem grandes mulheres de Deus que são pequenas na estatura, mas são grandes na fé. Então todo ser humano precisa crescer, né? E se não crescemos fisicamente, a gente não vai desfrutar do crescimento, da bênção de uma pessoa crescida, de uma pessoa desenvolvida. Você já imaginou se nós fôssemos todos crianças? Tivéssemos agora todos aqui correndo, né, para um lado para o outro, conversando, sem atenção. Todos nós crescemos, porque é necessário crescimento físico. Mas o apóstolo Paulo, ele adverte ali o seu povo, o povo de Deus. Ele adverte o povo de Deus para um crescimento. Ele adverte o povo de Deus que o povo precisa crescer, que as pessoas precisam crescer. Ele adverte que a gente não pode continuar pequenos, a gente precisa crescer, mas crescer também na fé. A grande questão, camaradas, é que tem pessoas, que tem crentes em Cristo Jesus, que aceitaram Jesus, tiveram um encontro com Jesus, mas infelizmente não cresceram, infelizmente não desenvolveram. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, chamando a atenção do povo, está dizendo: olha, eu não pude dar para vocês um alimento mais forte, eu tive que dar para vocês leite, tenho que dar para vocês leitinho, porque vocês não estão podendo alimentar com uma comida maior, mais forte. A gente tem alguns bebês na igreja, né? A Evelyn, a Sara, mas quem? Bebê só esse? A Pérola. Pérola é, né? E assim, com certeza elas comem, tem uma dieta para elas, tem uma comida especial para elas. Ela não come a mesma quantidade, nem o mesmo tempero, tal, que um adulto precisa moldar, porque na vida a gente passa por fases, por momentos. E quando nós não crescemos na fé, querido, quando não crescemos fisicamente, a gente não desfruta, né, da bênção do crescimento, da bênção de ser pessoa crescida. E quando a gente não cresce espiritualmente, a gente não desfruta da plena presença de Deus, a gente não desfruta da vida cheia do Espírito Santo que cada crente precisa ter. E é isso que o apóstolo Paulo está advertindo a gente. Ele está dizendo: eu estou tendo que dar leite materno para vocês ainda, que vocês não estão prontos para crescer. Então, nesta noite, como eu já falei, nós vamos tratar sobre alcançando o crescimento, buscando o crescimento. Buscando o crescimento. E como podemos alcançar o crescimento espiritual, então, pastor? Já que o senhor está falando, como é que nós podemos alcançar o crescimento espiritual? Hebreus 5:12. Hebreus 5:12. Nós alcançamos o crescimento espiritual, assim como alcançamos o crescimento físico, através de uma boa alimentação. Ah, pastor, o tempo faz crescer. Sim, o tempo faz crescer, a gente cresce com o tempo. Mas o tempo sozinho não faz ninguém crescer, porque se você não for alimentado adequadamente, você não vai crescer, você vai ser raquítico,
Você vai ter sérios problemas na infância, na adolescência, até quando chegar a ser uma pessoa adulta. Então o tempo sozinho ele não faz crescer. Você cresce com o tempo sendo alimentado com leite. Na fase infantil, depois muda o leite, né? Tem até um leite aí em pó, uma marca que é assim, fases, né? De 0 a tanto, de tanto a tanto, e de tanto a tanto. Tem um tempo para crescer. E na vida espiritual também nós precisamos de alimento. Lá na palavra de Deus registrada em Hebreus capítulo 5 verso 12, vai dizer assim: de fato, embora a esta altura já devêssemos ser mestre, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sadio. O apóstolo Paulo mais uma vez, o escritor de Hebreus mais uma vez, fala só um negócio com vocês, mas eu acho que foi Paulo, tá? Lá não tem autor não, mas a escrita parece com a do cara, viu? Quase a mesma coisa. Até a forma de escrever é quase igual. Então eu acho que é o mesmo indivíduo, apesar de não ter assinado a carta não. Mas então, ele está dizendo assim: vocês precisam de alimento. Precisamos de alimento. E para crescer fisicamente a gente precisa de alimento adequado. E para crescer espiritualmente a gente precisa de alimento adequado. E o principal alimento que nós precisamos é a palavra de Deus. Mas tem crente que não cresce, sabe por quê? Porque ele só está se alimentando com a palavra do pastor. Pastor, mas a sua palavra não é palavra de Deus? Deus não tem compromisso com o que eu falo não, gente. Ele tem compromisso com a palavra dele. Se eu prego a palavra dele, ele tem compromisso com a palavra dele. O que eu falo, ele não tem compromisso com a minha palavra. Ele diz assim: eu não posso negar-se a si mesmo, que ele é fiel, né? Diz que as escrituras, toda ela foi inspirada por Deus e útil, mas ele não tem responsabilidade com a minha palavra. Com a minha palavra eu tenho responsabilidade. Mas Deus tem responsabilidade com a palavra dele. Tem gente que está se alimentando com a palavra do pastor. Tem gente que lê a Bíblia quando a gente passa para ler a Bíblia aqui no texto bíblico, aqui na igreja. Tem gente que quer se alimentar, quer receber o verdadeiro alimento, mas não se alimenta da palavra de Deus. E para ser cheio de Deus, para ter uma vida crescida em Deus, você precisa se alimentar na palavra de Deus. Você precisa do alimento de Deus. Você precisa se alimentar na palavra dele. Você tem que se alimentar na palavra poderosa dele. Nós não podemos crescer sem esse alimento poderoso. Quer crescer na fé? Palavra de Deus. A gente cantava um louvor assim quando a gente era criança, ó. De vez em quando eu arrisco, tá, gente? Mas eu não sou bom não, tá? Nem só de pão o homem viverá. Cadê os trintões aí? Aqueles que são trintões sabem, ó, Ângelo. Pô, essa barba branca tu não sabe? Já foi até ministro de louvor, meu irmão. Tu sabe, me ajuda aí, vamos lá. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Meu diácono, meu líder de louvor, eu quero fazer um culto só com hinos antigos. Só com os hinos antigos. A gente esquece os antigos, tem antigo top. Esse mesmo é top demais, gente. Então, crente se alimenta na palavra de Deus. Vou perguntar um trem para tu. Quantas vezes, responde para mim não, responde só para tu mesmo. Quantas vezes você se alimentou hoje? Oi? Deixa eu falar, hoje eu almocei 2 vezes. Já almocei 2 vezes. Fui para um casamento em Queimados, casamento do meu sobrinho. Casou, Priscila. Fui casamento em Queimados, cara. Aí eu almocei.
Aí fui buscar meu sogro em Caxias, passei em Caxias para buscar meu sogro na casa de uma amiga, estava almoçando. Chegou lá, o que era? Comida, churrasco. Aí as anjos ficou para trazer o carro dele. Depois do churrasco ele não estava podendo trazer, as anjos ficou para trazer o carro dele. Aí passei lá. Aí quando eu chego, eles insistiram, gente, com um prato de churrasco quentinho. Almocei 2 vezes, tomei um café reforçado, almocei 2 vezes. Agora à tarde eu confesso que eu não comi nada, primeiro porque eu não aguentei, né? Só tomei um cafezinho. Mas depois do culto eu vou me alimentar. Não tem cantina, tem comida em casa? Então eu estou facinho hoje, para quem quiser me chamar para comer alguma coisa, eu estou facinho, tá? Então, queridos, a gente precisa se alimentar, porque quem não alimenta não cresce. Gente, eu malho para comer, eu corro para comer, tá? Aí, quem não se alimenta não cresce. Agora, muito bem, você alimentou o corpo físico? Vamos lá. Responde para mim não. Quantas vezes você leu a palavra hoje? Já leu tua Bíblia hoje? Oi? Pode ter sido no celular mesmo, não tem problema não. A gente é livre aqui, a gente não tem problema com isso não. Pode ser no celular, mas quantas vezes você leu sua Bíblia hoje? Quantas vezes você se alimentou da palavra? Quantas vezes você fez uma boquinha hoje? Fala. Tem gente que assalta a geladeira, almoça 2, 3 vezes e ainda assalta a geladeira, né? Vai lá. A pastora brigou comigo que ontem a gente saiu. A gente foi no Maraca ver o Flusão, venceu o Fortaleza, né? Rebeca pé quente, primeira vez, Flusão detonou. Ela fez o L 2 vezes, pá, né? Aí, comprei no trem, que a pastora falou assim, no trem é tudo barato, a pastora é trenzeira, eu tenho muito tempo que eu não ando de trem. Aí comprei uma Nutella grande. Chegou em casa, a Rebeca já detonou a metade da Nutella. Toda hora tá beliscando. Toda hora tá beliscando. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquele queijo de Minas bom, ô Major. Passei Nutella no queijo, ficou bom. Tem aqueles que se alimenta 3 vezes e ainda faz boquinha. Deixa eu te falar um negócio. Se alimenta em Deus, tira um tempo a sós com Deus, tira um tempo para você fazer o seu TSD, tempo sós com Deus, mas ainda faz algumas boquinhas durante o dia. Dá uma beliscada durante o dia, abre o celular, abre a Bíblia, ora, vê Deus falar contigo, se alimente da palavra. Aí, você vai ficar crente robusto. O fedorento não vai conseguir te derrubar. Aí tem outro louvor que a gente cantava assim, as crianças, Quem não ora, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Tá vendo, gente? Almoça e janta a palavra. Toma café da manhã, café da tarde. E dá algumas assaltadas assim na geladeira. Alô, umas bicadas curtinhas. Se alimenta de um versículo, de 2. Ontem eu estava pregando lá na videira, gente. Uma mensagem muito legal, a gente vai encerrar essa série com a mensagem que eu preguei lá. Eu estava falando que a Berreca, semana estava indo embora para casa, a Rebeca falou comigo assim, pastor, pai, qual é o sintoma que o senhor teve quando o senhor se apaixonou pela mamãe? Falei, sabe como é que é esse negócio, Rebeca? É assim, morava em Queimados, né? Ela morava em Caxias. Eu dei sorte que tinha um telefone que era direto, porque na época não tinha celular, assim, todo mundo tinha celular, só rico. Ela tinha, mas não tinha não. Só rico tinha celular, ela era rica, eu era pobre, então eu não tinha. E aí tinha um telefone, um orelhão, né? Lembra do orelhão? Tava direto. Eu ia para lá e vinha o Paraíba, o Mineiro, o Alagoano, todo mundo para a fila do Royal. Eu chegava lá, segurava, né? De vez em quando alguém tocava o nome e dizia assim, poxa aí, eu preciso ligar pro meu irmão lá na Paraíba, lá em Minas, lá em Alagoa, lá no sertão. Se tem alguém doente lá, você pode desocupar. Aí eu desocupava e falava, mas estou na fila de novo. Você quer falar com ela toda hora? Toda hora você quer falar com a pessoa apaixonada? Você quer ouvir a voz dela? Quer ouvir a voz de Deus? É na Bíblia. É na Bíblia, é na Bíblia. Hoje eu participei de um casamento, na ministração do casamento. Casaria 10 vezes, gente. Casar é tão bom, casaria 10 vezes. Mas com a mesma mulher. Porque o tanto que eu amava ela quando eu casei, dá direito para eu casar com ela 10 vezes ou mais. Porque eu amo 10 ou 20 vezes mais do que eu amava.
Você quer se apaixonar por Deus? Quer se apaixonar por Jesus? Ou o apaixonado quer falar com a pessoa apaixonada o dia todo? Não é, Rian? É ou não é? Não é, Sara? É ou não é? Apaixonado fala o dia todo. Faz à noite, não é, Maiara? Se apaixona por Deus, gente. Queira ouvir a voz dele o dia todo. Ele vai falar com você coisas tão legais. A palavra dele é tão legal, tão preciosa. Se apaixona por Deus. Vai. Faz boquinha, tá? Quer crescer? Você vai ficar tão robusto, meu irmão, que a tentação vai bater e vai... O diabo vai partir de retirada. Ele vai falar, com esse não tem jeito, com essa não tem jeito, ali não dá, esse cara lê a Bíblia o dia todo, essa mulher lê a Bíblia o dia todo, esse jovem, esse adolescente, com esse ali eu não posso. Com ele eu não posso. Quer ser forte, robusto? Leia a palavra de Deus. Aí eu vou, o computador apaga, depois eu tenho que botar a senha de novo para ele voltar. Depois eu vou pedir os meus ajuda aos universitários para me ajudar, mas ele voltou agora certinho. Vem cá, meu universitário, vê se consegue subir aqui para mim, porque a minha cola, se não subir, não, eu vou conseguir, pode deixar, que eu penso que eu vou conseguir. Consegui. Já tem uns textos para ler aqui, eu não vou ler agora não, vamos embora. Então a primeira coisa, gente, estou estreando ele hoje, tá? Não perde a paciência com o pastor não, que eu estou estreando hoje. Presente de aniversário, galera, aí. Guerra não é fraca não. Aí, tá vendo porque que eu amo essa mulher? Porque eu casava com ela mais 10 vezes pelo menos. Ela não esquece nem a toalha, gente. Colaborei porque hoje tu não esqueceu, viu? Então quer crescer? Alimento. Tem outro. Alimento certo, você cresce. Depois a palavra de Deus registrada em 1 Timóteo 4, verso 7 e verso 8. Vai te dar a outra situação que você precisa fazer para você crescer. Como que eu posso crescer espiritualmente? Me alimentando. É a segunda, quer ver? Vamos lá. 1 Timóteo 4, 7 e 8 diz assim: mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas, para progredir na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais, pois o exercício físico tem alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Você é esperto, você já pegou, né? Primeira coisa, alimento. Segunda coisa, exercício. Você precisa exercitar a fé. Quando eu era criança, muito levado, gente. Hoje eu fui lá na minha terra, eu fui lá na casa que eu morava. Rebeca queria que eu batesse lá, mas eu não sou envergonhado, eu sou muito tímido. Aí eu fiquei com medo de bater lá, né? Ela queria que eu batesse para ela conhecer a casa. A próxima vez eu prometo que eu vou bater, eu vou falar, quero minha filha quer conhecer a casa que eu nasci. Vou lá. Aquela casa que eu contei que eu tomei um susto de fantasma, tudo é lá, né? Só mulher pensou, só morou só numa casa em Queimados, só numa casa. A casa era própria, só na casa. Passei lá na rua, vi alguns amigos ainda. Lembrei algumas histórias. Pastora, nossa, tá babando aí, ó. Tão bom, né, voltar ao passado. E eu lembrei, tempo de pipa. Tinha um terreno baldio lá da minha casa. A gente botava fogo, botava o lixo lá, porque caminhão de lixo também não passava, né? Só o celular que a gente não tinha, não. Caminhão de lixo também não passava, não. Cada um se virava com seu lixo. E a gente queimava. Todo mundo botava no terreno baldio o lixo, porque quando tinha muito, queimava. Veio um peãozão avoado, cara, avoado. Eu saí correndo para pegar pipa. E eu entrei no fogo. Peguei a pipa. Mas a sola dos 2 pés ficou queimada com plástico escolar. Quando foram me socorrer, que puxavam os plásticos, saía o couro do pé.
E eu fiquei algum tempo sem andar. E quando eu voltei, que curou que eu voltei a andar, eu tive que praticamente reaprender a andar. Porque atrofiou tudo, sem exercício atrofia, gente. Sem exercício atrofia. Eu falo sempre, eu quero ficar um velhinho sarado. Tempo frio aí, eu parei de correr, voltei a correr a semana. Estava correndo 10 essa semana, eu já forcei e consegui 7. Daqui a 10 dias eu estou correndo 10 de novo. Parei de correr. Voltei. Porque quando volta dói tudo. Primeiro dia que eu fui correr, eu não consegui correr. Eu andei 3 km, eu estava correndo 10. Aí no segundo dia eu falei, isso não é possível. Aí eu fui corri os 3. No dia seguinte eu falei, não é possível. Aí eu corri os 7. Quase 7 km. Porque quando a gente para, atrofia. Então precisa de exercício. Como você cresce fisicamente, você precisa de exercício para crescer. A criança não cresce só por causa do tempo, só por causa do alimento, não. Ela cresce porque ela anda correndo para lá, aí depois ela correndo para cá. Criança não para, gente. Nem sei como é que parou hoje. Deixa eu ouvir não, porque quando a gente fala, né? Criança não para, cresce por isso, porque faz movimento. Parou de fazer movimento, para de crescer. Tem exercícios que você precisa fazer para você crescer espiritualmente, ficar cheio de poder, ficar avivado no Senhor. Posso mandar para todos? Quais são os exercícios que você tem que fazer? Está pronto aí? Segura aí. Primeiro, vida devocional. Crente não cresce sem vida devocional. Culto na igreja é bom. Assistir mensagem no celular é bom, mas ler a Bíblia e ter vida devocional não tem exercício melhor para o crescimento, gente. Você tem que exercitar, fazer um devocional diário. Você para um tempo, lê um versículo. Eu costumo orientar assim, ó. Pega os capítulos menores. A Rebeca está me ligando na rua, estou na rua, ela está assim, pai, qual livro eu vou ler agora da Bíblia? Eu que falo com ela. A primeira Esther, tá, eu vou dando uns livros assim soltos para ela ler. Qual que eu falei para você ler agora? Josué. Porque eu reli agora, que história linda. Falei, releu Josué. Estou nem fazendo assim não, eu coloco assim lá no Google, onde começa a história de Josué. Eu sou meio cru de versículo, aí me conta lá e tal. Aí eu vou lá, começa a história do cara, aí anoto lá na minha Bíblia, aqui começou a história de Josué. Aí estou estudando sobre a vida do cara, fazendo um estudo miúdo da vida dele. Exercício devocional. Ah, pastor, eu não tenho habilidade para isso. Ó, começa com 5 minutos. Primeira semana eu vou fazer 5 minutos. Você lê 2 versículos, ora 12 minutos. Semana que vem você está fazendo 10, daqui a pouco você está fazendo 2, 3 horas, igual o pastor. Deixa eu fazer uma confissão aqui, vou abrir o confessionário. Eu tenho uma dificuldade de orar de madrugada. Eu até acordo de manhã. Deus me levanta às 4 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu levanto, vou lá no banheiro, dou um mijão, volto, tomo água, aí ajoelho na beirada da cama. Aí faço assim, ó. Senhor Deus e Pai, Tu me acordou para eu orar. E eu estou aqui orando, Senhor. Abençoa a igreja em modo geral. Abençoa a minha família, a mulher que está aqui na cama, a filha que está ali no outro quarto. Em nome de Jesus, amém. Aí levanta. Ele me acordou para orar, ele quer oração, toma, mandei oração para ele. Mas essa semana eu fiz um relógio de oração na igreja. Que coisa gloriosa, a nossa oração vai ser, na reunião de oração vai ser o relógio de oração, tá, gente? 24 horas de oração ininterrupta. Aí o pastor criou um negócio assim, é o bastão, né? O pastor começa, passa o bastão passado, a senhora começa, passa para 24 guerreiros oraram. Fica ligado aí, porque essa semana vai ter outro motivo. Essa semana era a Anne. A Anne, gente, ela entrou no hospital, acidentou aqui nesse posto, do outro lado aqui, foi atropelada. Ela entrou lá, ela fez a primeira tomografia. Os médicos disseram, tem um traumatismo craniano aqui. Se não é um traumatismo craniano, é um coágulo. Nossa, a gente perdeu o Márcio há poucos dias com coágulo, gente. Lembrei da Jesus. E aí eu comecei a orar, chamei o povo para orar. Foi refazer a tomografia no outro dia. Fez de manhã, de tarde, a Anne estava em casa. Porque a igreja orou. E Deus reverteu o quadro. Ah, Alice, como é que está a Alice? A Alice estava com febre que não findava, a gente preocupado.
botamos a lista em oração. Aí eu fui orar, meu horário era de 5 às 6. Quem falou que eu consegui acabar às 6? Porque eu comecei a orar pela Anne, e Deus me mostrou toda a família dela, me mostrou a necessidade que ela tem de Jesus, de Deus, que a sua família tem de Jesus, de Deus. Aí eu comecei a orar pela Alice, aí Deus me levou para orar pela B, para orar pelo Adriano, para orar pela família toda, e Deus foi me dando um monte de coisas, porque eu precisava orar para B, e aí eu coloquei a Sheila na oração lá, quando eu comecei a orar, e Deus começou a me dar sobre a Sheila, eu comecei a orar para a Sheila, comecei a orar, depois pela Aica, Deus foi me dando, eu fui orando, e eu não consegui parar, Chique, Deus me visitou na minha sala, e foi um momento assim, tão bom, eu e ele e eu, que eu quero repetir agora, esse, se possível, todos os dias, gente. Devocional. Tenha uma devocional com Deus, faça uma devocional, tira um tempo para Deus, a gente tem tempo para tudo, a gente fica, ontem eu fiquei 2 horas dentro do Maracanã, só gritando, dali, 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 nesse, dali, 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 nesse. Sou cristão convertido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ai, queridos, e eu não posso tirar 2 horas para orar. Você não foi no Maracanã, mas você tira 2 horas para ver seu time jogar. Você tira 2 horas para ver uma novela, 4 horas para ver um filme. Mas não tira para orar. Quer crescer como? Como a gente vai crescer? O tempo que a gente não investe nele. Tem que investir tempo nele. Porque tudo é para ele, tudo vem dele, tudo é para ele, gente. Precisa investir tempo nele. Tempo nele. Então, ó, devocional, oração. Deixa eu falar um outro negócio aqui, que precisa acontecer na igreja, senão você não vai crescer. Falo ou não falo? Falo. Você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a perdoar, porque se você não perdoar, você não vai crescer espiritualmente. Você vai ser fraco. Está funcionando não, gente? Eu estou em gotas. Se você não perdoar, você não vai crescer espiritualmente. Falta de perdão trava a vida. Deixa eu te falar. Quem não perdoa, gente, não sou eu, é de Deus. Quem não perdoa, não cresce espiritualmente, não fica curado fisicamente, não cresce espiritualmente, fica cristão raquítico, debilitado, vai ser o crente 6 horas a vida toda, 6 horas por mim, nunca vai ter poder e autoridade para orar por ninguém. Você sabia que lá no site da Organização Mundial de Saúde está lá, que a falta de perdão faz mal para a saúde? Sabia que tem muito câncer hoje em dia causado pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, pela falta de liberar perdão? Você sabe qual foi a maior graça da tua vida? Você sabe qual foi o maior ato de graça da tua vida? Foi o perdão que Deus te deu. Perdão que Deus te deu. Se Deus não te perdoasse, você não teria condição nem de pisar no templo. Se Deus não te perdoasse, você não tinha condição nem de viver. Se Deus não te perdoasse, você não viveria. E aí você até ora e diz: Senhor, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo quem me deve. Aí você não perdoa, você está dizendo: Senhor, não me perdoa porque eu não perdoo ele, ela. Tem a vida minguada, amarrada, doente, porque não perdoa. Hoje é dia de Santa Ceia, queridos. Dia de Santa Ceia. Você tem que exercitar um exercício que faz você ficar cheio do Espírito Santo, é o perdão. Falta de perdão adoece espiritualmente,
fisicamente, e leva à morte espiritual. Leva à morte física também. O que é que eu faço para crescer? Eu me alimento e eu me exercito. Para crescer, para ser um crente cheio de poder, para ser um crente cheio do Espírito Santo, você precisa pedir perdão e liberar perdão. Sabia disso? Tem gente que diz assim: fulano fez comigo, ele que me peça perdão. Está fora. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele e você. Exercício do perdão. Sabe por que eu tenho que te falar isso? Você vai perder seu tempo. Você for um crente que não se alimenta da palavra, está perdendo seu tempo. O diabo não tem medo nenhum de você, pelo contrário, ele brinca com a tua cara. Ele brinca com a tua cara. Crente que não conhece a palavra, que não lê a palavra, que não fala com Deus, ele brinca com você. Agora um crente que se alimenta, ele tem medo. Ele tem medo de crente que se alimenta. Se você não tem uma devocional com Deus, não se exercita devocionalmente, não ora, não lê a palavra, vai crescer como? Quem não ora e a Bíblia não lê, as crianças ensinam para nós, diminui, encolhe. Talvez, usar a ilustração da Rafinha, né? Talvez espiritualmente você está menor do que a Rafinha. E talvez a Rafinha, que é pequenininha, está um gigante na presença do Senhor. Satanás tem maior medo dele. Se você não tem uma devocional, você não tem um tempo de oração, se você não perdoa, deixa eu te dar um conselho de amigo. Fique em casa. Caminha não. Vai perder teu tempo. Vai perder teu tempo. Vai ser anão na fé. E Deus quer gigante na fé. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?